Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Meu Marketing Contábil. Aqui a gente descomplica o marketing e mostra como ele pode transformar o seu escritório de contabilidade. Meu nome é Thiago Francisco, diretor do Meu Marketing Contábil e host desse podcast. Hoje vamos falar de um tema muito importante, como o marketing, porque o marketing é essencial para o escritório de contabilidade. Estamos com o nosso time, Gabriel Cândido, Social Media Manager há 5 anos, especialista em conteúdo digital. E aí, pessoal, tudo bem? Matheus Vital, nosso gestor de tráfego há mais de 5 anos de experiência. Oi, gente, tudo bem? E Natália Galante, coordenadora de projeto, que vai falar sobre a importância de ter processos claros e eficientes. Oi, gente, tudo bem? E para começar, vou passar a bola aqui para o Gabriel, para a gente falar um pouco da importância do posicionamento dos contadores nas redes sociais. Legal, muito prazer. Obrigado, Thiago, por convidar a gente aqui para estar aqui. Estou muito feliz, muito empolgado. E falar sobre esse assunto é muito legal para mim. Eu gosto muito, eu vivo isso, né? É o dia a dia nosso aqui no Meu Marketing Contábil. Então, bom, se a gente começar, a gente tem que começar realmente pelo começo, né? O porquê. A gente sempre ouviu bastante por aí. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, sempre foi falado isso na publicidade antiga, no marketing antigo. A gente fala, se você não é visto, você não é lembrado. E o que acontece? Quando a gente olha para os nichos hoje, quando a gente olha para, enfim, para diversos polos, aí a gente vê nutricionistas, a gente vê médicos, a gente vê personagens, a gente vê todos os cantos, os profissionais estão aparecendo e mostrando seu serviço, né? E acho que algo muito importante que a gente começa a perceber no dia a dia aqui, convivendo com os contadores, é que na área contábil, na parte de contabilidade, a gente tem muito pouco disso. Muito pouco de contador aparecendo, mostrando seu serviço. Muito pouco de contador realmente mostrando o que faz, né? Mostrando porque a contabilidade é tão importante. Porque se a gente for parar para pensar, a contabilidade não é um assunto gostoso de se ouvir no dia a dia, né? Não é uma coisa que a gente quer ficar ouvindo o tempo todo, mas existe uma grande importância e todo mundo precisa de um contador. Sim, com certeza. E foi nesse momento até que quando a gente começa a pensar, né? Qual que é a importância do contador aparecer? Por que o contador precisa aparecer nas redes sociais? Porque ele precisa ali mostrar por que ele resolve a dor, por que ele resolve o problema daquela pessoa, daquele empresário, daquele PJ, enfim, ou mesmo, né, do microempreendedor, do empreendedor grande. Todas as empresas precisam. Então ele precisa mostrar que ele resolve a dor, que ele resolve aquele problema. Sim. E a gente não pode ficar muito preso naquele marketing antigo, né? No marketing que somente é postagens. O blog, ele é muito importante, né? Hoje muito se fala sobre o Instagram, né? Hoje muito se fala sobre o Instagram. Então, quando a gente olha para o Instagram, a gente não pode se basear no marketing antigo. No marketing onde o contador só entrega informações técnicas. Sim. Onde o contador ele só entrega um conteúdo muito... como que eu posso dizer? Um conteúdo que, de repente, o empreendedor ali não tá preocupado. Então, às vezes, o contador tá entregando ali, postando alguns conteúdos ou fazendo de forma manual, só postando algumas coisinhas ali, só para preencher espaço, Sim. só para que ele sinta que ele tá trazendo alguma informação, só que no final das contas ele não resolve esse problema, né? A gente vê muito hoje em dia que, não só para contabilidade, mas para outros nichos também, a pessoa vê a necessidade de ter um Instagram estruturado e tal, paga ali uma agência que cobra pouco, um valor pequeno, e faz postagens estáticas, genéricas, não gera engajamento nenhum. Na importância do social media para contabilidade, eu vejo que é muito mais sobre conexão do contador com o público-alvo dele, né? Eu acho que, né, pode ser que o empreendedor, por exemplo, ele não precise do serviço de contabilidade na hora. Mas as dicas que o contador tá dando pra ele no Instagram tá gerando uma conexão com esse empreendedor. E vai nutrindo esse seguidor, vai nutrindo essa audiência até o momento que ela entenda que ela precisa, né? Quando ela precisar, quem vai ser a primeira pessoa que ela vai pensar? Exato. O contador que tá ali no Instagram, gerando conteúdo, agregando. E aí o Matheus falou esse ponto que ele trouxe, principalmente que a gente começou a falar sobre os posts de estáticos que não geram muito engajamento. Eu acredito que os posts estáticos feitos de forma estratégica geram engajamento. Mas os posts que hoje em dia, que é isso que o Matheus cita aqui, hoje em dia têm sido feitos por agências que só solta ali os conteúdos, isso não vai gerar conexão nenhuma. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. E esse é o principal entendimento. Eu acho que um dos pontos mais importantes até que a gente pode falar
pro norte aqui, né, do podcast. Porque se você não está disposto a aparecer, a colocar a cara mesmo diante enfim, nas redes sociais, você não vai conseguir gerar uma conexão. Porque as pessoas se conectam com aquilo que é orgânico, as pessoas se conectam com aquilo que é real. A gente vê hoje em dia grandes influenciadores vendendo bastante. Esses tempos atrás nós fizemos até algumas postagens sobre a Virgínia e como ela conecta com a audiência dela. Então, assim, a gente vê que a Virgínia, por exemplo, é uma pessoa que traz o orgânico, ela traz o dia a dia, ela mostra, claro que isso, né, paralelo ao contador, não tem nada a ver com a vida do contador, mas a gente pode olhar para esse exemplo e tomar algumas notas disso. Pô, o que o contador pode fazer? Pô, o contador precisa mostrar como ele faz o processo, como ele simplifica a vida das pessoas. E as pessoas não estão interessadas, tipo assim, no processo técnico que você faz ali do imposto de renda. Elas não estão interessadas necessariamente na nova medida da norma tributária ali, do que foi mudado. Ela não está interessada nisso. O que ela se interessa é como isso impacta ela. Isso. E é esse o ponto. É aí que a gente precisa chegar. Como isso impacta a vida do meu seguidor, a vida da minha audiência. Então, o contador, quando ele for criar um conteúdo, quando o contador ele for instigar ali o seu público, mostrar sobre o seu serviço, ele precisa pensar o que eu vou impactar na vida dessa pessoa, qual é a dor dela. Eu vou tocar nessa dor. E por isso que a gente fala muito sobre os vídeos hoje. Os estáticos, bem feitos, funcionam, mas os vídeos, os reels, cara, eles conectam muito mais. Porque você tá falando aqui, esse podcast mesmo, provavelmente vai ter cortes, e a gente vai usar esses cortes para as redes sociais. Isso vai conectar muito mais a pessoa. Sim. E por quê? E não é somente sentar, né? Se arrumar aqui, sentar e começar a falar sobre hoje, meu nome é Contador Gabriel, hoje eu vou falar sobre o porquê você precisa declarar o seu imposto de renda, enfim, de uma forma bem básica aqui, o porquê como a reforma tributária vai te impactar, sabe? E esse tipo de vídeo não conecta. Exato. O que você precisa é a forma como você vai falar, é a forma como você vai se posicionar. Então, hoje eu vou te mostrar 5 motivos, ou tipo assim, 5 dores que você vai sofrer se você não entrar de acordo com essa norma tributária. Sim. Se a sua empresa não estiver de acordo com seguindo essas necessidades, fazendo esse passo a passo, você tá perdendo dinheiro. Então, os primeiros segundos é onde eu vou captar a minha audiência para que ela assista o vídeo por completo. Sim, sim. Então, esses primeiros segundos são muito importantes. E é isso que a gente precisa entender. Que hoje na internet, hoje no Instagram, um vídeo seu vai passar assim despercebido. Se você começar, olá, meu nome é Contador, sou especialista. Cara, não tô procurando isso. Quando a gente tá com problema, a gente digita lá. Hoje em dia, muito no chat GPT, que ele ajuda bastante. Ontem a gente tava tentando imprimir as etiquetas de alguns envios que a gente vai fazer pelo correio. E aí, cara, faz muito tempo que eu não tinha feito isso. E aí eu precisava saber como que fazia pra imprimir na impressora, pesquisava lá no chat GPT, ele me dava tudo. Mas o que a maioria das pessoas hoje em dia buscam, né? As pessoas vão no YouTube, o que acontece se eu deixar de fazer tal coisa? O que acontece se eu... E aí sempre, sei lá, no YouTube ou lá no Google vai ter ali uma resposta sobre aquela pergunta, uma resposta resolvendo aquela dor. Então o que a gente precisa trazer isso? A mesma necessidade do cara que tá procurando no Google, que tá procurando no YouTube, vai ser a mesma necessidade. Esse cara também vai estar no Instagram. Sim. Esse cara também vai estar no Facebook. E aí, até colocar aqui, porque converso com muitos contadores aí todos os dias, né? E muitos ainda não acreditam que a rede social, ela tem usa para área corporativa, né? Acha que é só para meme, principalmente Instagram, né? Sim. Realmente a gente usa muito, né? Para ver coisas engraçadas e tal. Mas o Instagram, ele é muito utilizado para se posicionar mesmo de forma corporativa, para você passar um conhecimento, né? E aquilo que você falou no começo, os contadores realmente não estão fazendo muito isso, né? São poucos contadores que você vê que realmente passam um conhecimento no Instagram. Sim, total. Né? Muito conteúdo superficial, que a gente estava falando aqui. Então, quando realmente você passa conhecimento pelo Instagram, aquelas pessoas se conectam e a gente consegue, né? A gente passa a seguir, aquela pessoa fica mais próxima da gente. Sim. E aí, a partir do momento que a gente tem um problema, né, contábil, né? O que a gente vai fazer? Vai reconhecimento, né? Nossa, esse cara tá falando toda hora, né, sobre esse assunto para mim. Tô passando por isso. Né? E aí, onde
realmente aí há a conexão que a gente falou, né? Isso, eu gosto bastante de atrelar ao que tá acontecendo, porque no Instagram a gente vai se posicionar diferente do que a gente se posiciona no LinkedIn, né? A gente vai ser de uma forma tem que parecer de uma forma um pouco mais orgânica, e é por isso que ter estrategistas ao lado é muito importante, porque esses estrategistas, eles estão ligados. Você, muitas vezes, não vai estar ligado no meme que tá rolando, o contador não vai estar preocupado com o que tá acontecendo, né? E às vezes não tem nem tempo de parar e montar um roteiro, que, pô, como você falou, precisa de um gancho no começo do vídeo, precisa de um desenvolvimento da chamada pra ação. O cara não vai ter tempo de fazer isso. O contador todo dia lotado de fazer as coisas. E, tipo, É só mais uma demanda, né? Exato. E aí também, dependendo do tamanho do escritório, pô, tem que fechar a venda, tem que ir atrás de cliente, aí ainda tem que fazer roteiro, tem que gravar vídeo, tem que atender os clientes, né? Uma coisa que ajuda bastante nesse desenvolvimento de, tipo, pô, o que eu faço, como eu faço, é ver o seu comportamento, por exemplo, no Instagram, né? O comportamento do contador no Instagram. Muito provavelmente você, por exemplo, Thiago, você deve seguir um monte de empreendedor que dá dicas de conteúdo educacional e tal. E futuramente, provavelmente, se você quiser algum produto específico que esse cara oferece, você vai atrás dele. Então é bom o contador sempre ter essa noção de, tipo, pô, como que eu me comporto no Instagram? Eu sigo gente que traz conteúdo educacional, pô, é assim e tal. Então é interessante isso. Sim. E uma das coisas que o Gabriel falou, e é um desafio que a gente encontra, né, até como estrategista, é levar... Hoje a gente briga muito com o conteúdo nas redes sociais de... a gente entra lá para se distrair, né, no Instagram. Então a gente luta contra isso. Então os nossos conteúdos, contabilidade, conforme o Gabriel falou, já é uma coisa mais burocrática, uma coisa mais cansativa, que a pessoa já pensa, é problema, né? Então a gente tem que, o Gabriel faz isso muito bem, leva esse conteúdo de uma forma que não fique cansativo, que fique leve, né? Porque hoje, quando a gente entra no Instagram, a gente briga com muito conteúdo, né? Principalmente com conteúdo que a gente quer se divertir. A gente olha ali, dá risada. O Instagram é uma plataforma de entretenimento, né? Você vai ali pra passar tempo, você não vai ali pra procurar resolver problema, contabilidade. Sim, né? Então é um desafio que a gente encontra e que a gente tá, né, fazendo isso de uma forma muito, muito estratégica, de levar esse conteúdo de uma forma leve, de uma forma legal, que chame a atenção, né? E não só ficar... Tem as dores. Então, por isso que é extremamente importante a gente entender as dores do seu cliente. Por isso que é muito importante ter uma equipe de marketing por trás. Não é só fazer um post, como o Gabriel falou. Não é só contratar uma pessoa que não vai fazer postagens estratégicas, né? Sempre quando entra um cliente, a gente senta com todo o nosso time, né, de estrategistas. Isso. E a gente conversa, entende a dor do cliente. Sim. E cada um é de um jeito, né? Cada um é personalizado. Exato. Além de o contador, né, de ter essa questão de segmentar muito, né? Porque a gente trabalha com muitos contadores que são segmentados, terceiro setor, contadores para pet shop, enfim, várias áreas médicas e dropshipping. Então, assim, o que a gente fizer para um, não necessariamente vai fazer para outro. Porque a gente precisa entender e estudar aquele público. Pô, o que a galera do dropshipping tá vendo? O que a galera do dropshipping tá procurando? E é ali que a gente tem que se inserir, né? Exatamente. É dessa forma. E ser como um entretenimento, parecer um entretenimento ali pra pessoa, pra elevar o nível de consciência desse público, né? É até importante falar nesse momento aqui que, né, quando entra um cliente... a gente levanta um briefing com o cliente, né? Ele responde as perguntas que a gente precisa, passa um briefing personalizado para ele, e depois a gente passa depois que ele responder, a gente faz uma reunião de estratégia. Então a gente cria uma estratégia, entendendo a dor que esse cliente resolve para comunicar. Não é simplesmente jogar o conteúdo na rede social de forma genérica. Não, a gente entende a dor que ele resolve e comunica isso com o público certo, né? Porque isso também é muito legal falar, o Matheus pode falar um pouquinho mais sobre isso. O Meta é uma plataforma que a gente consegue conectar com o público certo, né, Matheus? Exato, hoje em dia, 90% das pessoas já conhecem os anúncios, provavelmente todo contador já viu o anúncio, todo mundo aqui já viu o anúncio, e basicamente como ele funciona. Dentro da ferramenta, a gente consegue anunciar para públicos específicos, ou seja, vou dar um exemplo. Desculpa cortar, Matheus, mas só esclarece o que é Meta. Sim, claro. Gente... Tá, o Meta, ele é o
basicamente o dono das duas redes sociais mais usadas, que é o Facebook e o Instagram, tá? E aí, dentro do Meta, tem várias outras ferramentas, como o gerenciador de anúncios dessas ferramentas, tem ferramentas de publicação, de insights, de relatórios. Então, é uma ferramenta extremamente completa que une as redes sociais. Tá? Legal. Resumindo, a gente usa o Meta para fazer os anúncios no Instagram e no Facebook. O famoso tráfego pago, né? O tráfego pago. Exato. E aí dentro dessa ferramenta tem, né, um monte de possibilidades, né? Uma ferramenta bem robusta. Segmentação, que é algo muito importante também. Exato, A gente consegue chegar, através do Meta, a gente realmente consegue chegar. A gente consegue definir ali se o cara se formou em medicina. Né? Porque a gente tem cliente que faz contabilidade só médico. A gente consegue pegar o cara que se formou em engenharia, a gente consegue pegar aquela pessoa que interage, que engaja com conteúdo nas redes sociais, que é da área X, sei lá, né? O dropship, que nós temos aqui, dropship também. Então, muito legal, né? Exatamente, Dentro da estratégia de tráfego pago, a gente tem N possibilidades. A gente pode tanto segmentar, por exemplo, pegar pessoas que fazem dropshipping. Vamos supor que a gente tem um contador ali que é focado em dropshipping. A gente consegue pegar pessoas que fazem dropshipping pelas ferramentas que normalmente as pessoas que fazem dropshipping usam, fazer exclusão, inclusão. Então, tipo, eu consigo segmentar de várias formas para o anúncio do contador chegar exatamente para a pessoa que ele quer atingir. Entende? Então, fica muito mais fácil você mostrar o seu conteúdo para a pessoa que tem possibilidade de contratar o serviço de contabilidade do que você só fazer uma turbinar ali pelo Instagram, né? E até o criativo é muito importante para isso, porque muitas vezes ele que vai mandar ali Exato. E como ele vai encontrar. Quando a gente fala sobre criativo, a gente fala sobre o vídeo ou a imagem que vai aparecer para a pessoa naquele momento. Então, esse criativo, né, que a gente chama esse vídeo, essa imagem, ela precisa ser bem colocada, principalmente batendo na dor. Então, assim, a gente não vai só simplesmente oferecer, você que faz dropshipping precisa de um escritório de contabilidade. Não, a gente vai bater na dor. Com relação à contabilidade, o que o pessoal da área médica tem problema? Com relação ao dropship, o que o pessoal da área médica tem problema? E a gente desenvolve um criativo pensado nisso, pensado em bater nessa dor. Pô, o cara tá pagando muito mais imposto. Sabia que você que é dropship pode reduzir os seus impostos em até tantos %? Obviamente a gente faz, né, um estudo para tentar entender se isso é possível ou não, mas é uma forma de nós chamarmos essa pessoa. Eu costumo falar, eu sempre converso com o Matheus, que o tráfego pago ele é a panfletagem digital, né? É aquela panfletagem que a gente via muitas vezes no centro, que passa, o pessoal passa e pega, só que a gente panfleta para a pessoa certa. A gente panfleta para a pessoa correta, batendo na dor. Não é qualquer pessoa que vai pegar aquele link. Então, por isso que o tráfego pago é essencial para trazer os leads, né? Principalmente. E falando da panfletagem que o Gabriel comentou, a diferença é que a gente pode panfletar no Brasil inteiro. Né? Na região que você quiser. Né? Para as pessoas certas. Exato. Né? Essa segmentação é incrível. E disso tudo que a gente está falando, né? Quantas pessoas vocês podem falar também, né? Quantas pessoas chegam pra gente e falam, é só colocar dinheiro lá no Meta, fazer um anúncio? Né? Não. Só impulsionar. Eu vi que o mínimo é 5,83. Isso. O mínimo é o dólar. Por que eu não posso impulsionar sobre isso? Eu acho que é até bom falar, mano. Porque, tipo assim, muitas vezes as pessoas sempre vêm e perguntam assim, mas você fala que o mínimo eu tenho que investir R$15, R$30 por dia. Mas eu tô vendo aqui que eu posso investir R$5. Sim. Qual que é o problema disso? Exato. Assim, o Meta hoje, como funciona a cobrança do Meta para mostrar para tantas pessoas? Tem uma métrica chamada custo por 1000 impressões, ou seja, o métrica cobra para você aparecer para as pessoas. Se você investe um valor pequeno, basicamente você vai aparecer para menos pessoas. Isso não é muito recomendado porque muito provavelmente o contador está com pressa de ter resultado, né? Pô, o cara precisa, né, quer no primeiro mês de trabalho de tráfego, quer ter resultado, quer fechar uma venda. Se o cara investe R$300 no mês, o Meta, ele cobra por impressões. Ou seja, você vai pagar para aparecer para 1000 pessoas. Aparecer para 1000 pessoas tem um valor que é fixo. Normalmente é R$30, R$40. Se você só investe R$5 por dia, que é ali $1, pode ser R$6 por dia, cara, você vai aparecer para pouquíssimas pessoas. Isso daí, qual a consequência disso? Você vai demorar muito mais tempo para ter resultado, para otimizar as campanhas e ter o resultado que você espera ter.
né? Claro que, pô, a gente consegue... Tem muitos clientes aqui da agência que investem R$15 por dia, que é 3 vezes o mínimo. É um valor pequeno. Conheço muitos outros lugares que fazem muito mais de tráfego. E a gente consegue dar resultado. Só que, claro, a gente poderia trazer muito mais com investimento maior, exato. Eu acho que com essa conversa que a gente teve, é tudo muito complexo, né? Então não adianta você contratar qualquer pessoa para fazer um tráfego ou qualquer pessoa para fazer um social media. Sim. Né? Uma equipe em prol, um objetivo, é muito mais fácil de ter resultado. Com certeza. E é por isso que tem muito contador frustrado, né? Porque investe em uma agência de marketing, investe em agências que... Né? Tem muitas agências boas de marketing, obviamente, por aí, mas que quando se trata de fazer para restaurantes, de fazer para áreas médicas, vai muito legal, mas quando vem pro contador, dá aquela travada, né? E aí o contador se frustra, por quê? Porque a agência não consegue atender a demanda que ele precisa, não consegue resolver a dor que ele tem. E essa é a importância de você ter uma agência especializada no seu nicho, né? Da mesma forma que muitas vezes se você for um contador e hoje você atende um nicho específico, você tem muito mais, você vai aparecer muito mais na frente e vai ser muito mais especializado e mais recomendado para essa pessoa que trabalha nesse nicho, do que se você for um contador geral. Eu trabalho com tudo, eu pego um pouco sobre tudo. Mas se você for especializado, cara, eu vou focar naquele contador. Pô, um contador que cuida, sei lá, consegue fazer para cuidar de uma dor minha que eu tenho, de um problema específico da minha área que eu trabalho, eu vou escolher esse contador do que escolher um contador geral. Então, e outra coisa, que um contador, ele tem um LTV muito grande, né? Então, ele, tipo assim, a pessoa que fechou ali com você, ela vai passar com você por muito tempo. Ela vai confiar em você por muito tempo. Então, por isso que, quando a gente fala sobre não contratar qualquer agência de marketing para fazer os serviços, as estratégias de marketing para o contador, não é a melhor indicação, porque ele não vai entender as suas dores. Entendeu? Uma agência de marketing especializada vive isso, respira, sabe as dores, está por dentro, vai acontecer a reforma tributária, é imposto de renda que vai ter que fazer declaração. Então você tá por dentro de tudo isso o tempo todo, é muito mais fácil, tanto para melhorar a criatividade interna, porque você tá ali dentro disso, você não fica olhando para várias coisas. Agora eu vou olhar para cosméticos, agora eu vou olhar para restaurante, agora eu vou olhar para contador. Não, você tem uma agência específica olhando para os contadores. Sim. Uma agência que olha pela sua dor, né? E o legal de ter agência específica também, né? Tem vários benefícios, né? Como você falou, de conhecimento, know-how e tal. É que a gente consegue, né, entender o mercado, né? Porque nós estamos falando com o contador aí todo dia, né? A gente entende o mercado. E a gente consegue até sugerir, né, não áreas ou serviços para eles prestarem, mas se eles prestam algum tipo de serviço, a gente entende que é um momento de promover aquilo, ou é um momento de enfatizar mais aquilo, né? BPO financeiro, a gente já sugeriu para vários clientes, né? Onde a gente sugeriu, a gente criou campanha para isso, cria conteúdo para isso, dá retorno para eles. Então, assim, isso, né, o contador ele só vai ter uma agência especializada, porque outras agências não está dentro desse núcleo, né? Não tem todo esse conhecimento. Exatamente. Então, uma agência segmentada, com certeza, traz muitos benefícios. Sim. Ainda mais que o nicho de contabilidade, querendo ou não, é um nicho um pouco mais complexo, né? Não é qualquer comunicação que funciona, né, para atingir o público, como o Gabriel estava falando. É um assunto um pouco mais complexo e a consequência disso que, é maçante se fazer muito conteúdo, então é bastante importante, né, ter alguém que entenda como funciona, é o know-how. Sim, e uma coisa que dá pra gente enfatizar é a agilidade que a gente tem para fazer tudo isso, né? Que uma agência comum, né, que atende diversos nichos, não vai atender tão rápido como a gente faz. Porque a gente já sabe do que a gente está falando. A gente respira contabilidade o dia todo. Não é uma novidade, né? Quando as coisas chegam pra gente ou pra uma agência especializada em um nicho específico, você pode ter certeza que não vai ser uma novidade pra ela. Exato. Então, aqui a gente tá falando sobre contabilidade, mas outra agência especializada em outra coisa, as pessoas que buscam por ela entendem que quando chegar alguma coisa, chegar uma informação, provavelmente a gente vai até saber sobre isso. Então, a gente já tá ligado. E isso que é importante, porque rede social é rapidez. Rede social é você ser o primeiro. Se você é o primeiro a postar, se você é o primeiro a sair, se você é o primeiro a mostrar, cara, você se destaca, né?
Isso é muito importante. E essa agilidade que a gente tem, né, com o time, quando entra um cliente novo, a gente já... Quando vem para o processo de onboard, a gente já tem praticamente tudo desenhado, né? É o que nos diferencia demais de outras agências. A importância, né? dos processos, né? Exato. Para conseguir escalar e tudo mais. Uma agência genérica, né, digamos assim, ela vai ter um período de experiência. Né? Então vai entrar eles trabalham com todo tipo de segmento, todo tipo de ramo. Então eles vai ter um tempo de aprender como a contabilidade funciona, como o público da contabilidade consome, né, aquele conteúdo. Então, e esse tempo é dinheiro para você, né? É dinheiro para o contador, porque provavelmente ele vai precisar ir uns 3 meses, até 6 meses, para entender qual que é o tipo de criativo que funciona, qual que é o tipo de copy que funciona, né? Qual que é o tipo de público que funciona. Sim. Quando você já tem um modelo definido, validado, que dá certo, esse resultado é muito mais rápido. Sim, a gente... É muito mais rápido. Exatamente. E uma das... Puxando sardinha pro Matheus agora, a gente estava em processo de setup de um cliente, a gente começou já a rodar o tráfego, o dia que começou a rodar, esse cliente já praticamente fechou uma venda. No dia seguinte né? fechou, No dia seguinte fechou uma venda. Por quê? Porque a gente já entende o público, a gente já entende do que o contador precisa, né? Então, foi questão de uma noite, no processo de setup ainda. Por quê? Porque a gente consegue agilizar muita coisa. Exato. Por quê? Porque a gente tem processo definido já para isso. Sim. Né? Então, fechou 2 vendas, né? 2 vendas no setup, no processo de setup. Exato. Isso aí é muito interessante, porque, por exemplo, o que o Thiago falou, quando você tem alguém especializado nisso, é muito mais rápido o processo, porque, criativo a gente já sabe que funciona, público a gente já sabe que funciona, então é tudo muito mais rápido. Aí, nesse caso dessa cliente que entrou e teve a venda em um dia, basicamente, a gente pegou ali o criativo que está funcionando para outros contadores, adaptou para ela e, trouxe resultado. Então é muito mais rápido os resultados. Exato. E acho que é até importante até falar a forma como esses clientes eles chegam, né? O Matheus comentou sobre o tráfego pago, sobre o investimento, de você ter um investimento, ter o criativo que vai chamar a atenção, e essas pessoas elas chegam através do WhatsApp ali, né? Eu acho que é interessante até o Matheus falar um pouco mais sobre esse processo. Você investiu um valor, o contador investiu um valor no tráfego, a gente colocou ali os criativos para rodar. Essa pessoa que chegou no WhatsApp ali dele perguntando, muitos contadores têm a dificuldade, né? Qual que é o próximo passo depois que chegou ali para mim? Chegou o cliente, já vai fechar? Chegou o cliente, é uma abertura, já vai fechar? É um cliente que precisa fazer, já vai fechar direto? Como que é esse processo? Isso aí até é tema de um produto. O próximo produto vai ser podcast. Dá pano pra manga. Esse. Comercial. Não, mas isso daí é um problema que, 90% dos contadores que entram em contato aqui com a gente, né? O Thiago vai saber falar melhor. Tem dificuldade de vendas, porque é outro mundo, né? Outro nicho. O cara passou anos ali estudando contabilidade para quando ele começar o escritório dele, ele precisa aprender vendas. Isso é fato. Tá? Mas, basicamente, o contador ele precisa seguir um processo. O Thiago vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas tem todo um funil. Que a gente até tem uma ferramenta que facilita isso, né? E o Thiago vai saber falar melhor sobre isso. Passar a bola pro Thiago. Os contadores não estão preparados comercialmente, né? Então, a gente entrega o lead para ele e ele tem dificuldade de fazer essa abordagem. Tanto a abordagem inicial, como o processo de apresentação, com o processo de negociação, né? Então, a gente ajuda bastante o contador nisso, né? Isso já né? Porque nós temos o objetivo principal aqui, todos sabem, né? Nosso objetivo é fazer com que o contador converta clientes, o contador conquiste novos clientes. Então, e isso é muito importante quando o contador for escolher uma agência, para ele entender, porque a maioria das agências tem o objetivo de entregar o lead, né? Exato. Nem se importa com, tipo assim, fechou, não fechou? Não, nem pergunta, deixa assim. Vai lá, tá chegando ali, é o que me importa. A minha parte estou fazendo. E a gente se preocupa realmente com o contador crescer, né? O nosso foco é no crescimento do escritório de contabilidade. E o processo de venda é muito importante, né? Nós estamos desenvolvendo um curso para ensinar o contador, então todos os clientes vão ter acesso a esse curso, né? Nossos clientes aqui. Depois a gente vai comercializar esse curso também, mas a intenção é educar o contador nesse processo de vendas, que não é simples.
como que eu posso dizer, né? Tem um amigo que fala uma frase assim, é simples, mas não é fácil, né? Digamos assim, né? Sim. É simples porque se você aprender, isso vai se tornar natural, mas no começo não vai ser fácil, porque é algo novo, né? O contador não está preparado para venda, ele faz a faculdade e aprende a parte técnica. Exato. E é até interessante isso sobre alinhar muito as expectativas. Sempre que um cliente chega pra gente, um contador chega, a gente precisa sentar com ele e alinhar as expectativas. Porque assim, qual que é a sua meta? Minha meta é fechar 30 clientes por mês. Poxa, a nossa também. Seria muito bom, mas assim, não é tão simples, não é tão fácil. É um processo, são passos de formiga mesmo. Você vai construindo isso. Os leads, eles vão chegar, né? Quando você investiu ali no tráfego pago, você fez o investimento, a gente fez os criativos, colocou, vai começar a chegar ali, pingar no WhatsApp. Pô, quero saber mais sobre esse assunto. E a forma como você vai, que até o produto que a gente tem aqui, de ensinar, de direcionar o contador como ele vai fazer isso, é importante. Porque às vezes a gente acha que é tipo assim, a pessoa pergunta, olá, tudo bem, quero saber mais. Abertura 150, faça emissão. Acabou. Não vai fechar. Não vai fechar. Cara, você tem que nutrir, tem que ligar. São vários processos que podem acontecer para fechar. Então, às vezes, precisa ser alinhada essa expectativa do contador, porque ele entra, ele começa a receber vários leads, aí ele fica empolgado, mas aí os leads não estão fechando. Por quê? Qual que é o problema? Será que o problema é o tráfego? Será que a gente precisa alinhar ali alguma segmentação, alguma coisa do público? Será que o problema é o criativo ou será que o problema é o comercial? Exato. É por isso até que a gente tem as nossas reuniões de alinhamento direto com o cliente, para a gente entender o que está acontecendo, né? Por que não está fechando? O lead é qualificado, não fechou. Por quê? E a gente identificou esse grande motivo que muitos escritórios não estão preparados comercialmente. E eu até falo, Nath, que não é nem só no ramo de contabilidade, é de modo geral. Essa questão do comercial é geral. A gente já teve contato com outros clientes, com outros segmentos, e a gente percebe que a parte comercial, né, vai ficar um assunto melhor para um outro podcast, mas a parte comercial é uma dor, assim, muito, muito latente. Então, podem esperar que vamos lançar aí um podcast falando de comercial aí para contadores. Já chama o João aí. Já esperem aí o curso que a gente está preparando, um curso excelente, falando só de processo comercial, que vai trazer muito resultado. Vai. Um assunto muito interessante também a gente falar aqui, né? Os contadores, eles precisam tomar cuidado também para a Natália agora, contratar uma agência, porque a agência, como escritório de contabilidade também, existe muito processo. Uma agência, para você fazer a gestão de todos os processos, de toda a demanda, porque a gente tem, né, diversos clientes, e aí cada cliente a gente entrega dezenas de criativos todos os meses, dezenas de copy para anúncio, criativo para redes sociais, né? Processo bem complexo, bem extenso, e muitas agências se perdem, né? Porque acaba conquistando cada vez mais clientes e tal, e se perde dentro desse processo, porque realmente é muita coisa mesmo, né? Então, se não tem algo muito bem implantado, um software muito bem implantado, não tem um processo muito bem criado, acaba se perdendo. E qual que é a consequência disso? Entrega atrasada, entrega de má qualidade, entre outros. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância aí de contratar uma agência estruturada. Né? Sim, eu sempre falo que a agência que não tem processo, ela está à beira de um precipício, né, na verdade. E acho que como os meninos falaram, eu também já trabalhei em diversas agências que não tem processo nenhum, né? Então entra muitos clientes, vai chegando os clientes, eles vão pegando os clientes, sem processo nenhum, prometem muita coisa na hora da venda e na hora da entrega é tudo uma bagunça, né? Isso a gente vê em diversas agências. Então, por que o pessoal chega pra gente e fala, eu já fiz muito marketing e não deu certo. Tá, mas com quem que você fez? Né? Em que lugar que você fez? Então, muitas agências não dão resultado por causa disso, porque não tem processo definido. Né? Então, uma coisa que eu bato muito em todos os lugares que eu trabalhei, né? E aqui no meu marketing contábil é processo bem definido. Sem processo bem definido, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, a gente não traz resultado nem para o cliente, a bagunça interna é muito grande. Né? Então, aqui nós prezamos demais por processo.
Sim. Né? Sem processo não traz resultado. Isso aí é um fato. E não é escalável. Sim. Né? Porque uma agência não é né, você falou não é escalável, não é uma receita de bolo que a gente vai fazer e vai replicar. Exato. Né? Para cada cliente existe uma estratégia, para cada cliente existe um conteúdo. E o que funciona hoje pode não funcionar mais amanhã. O que funcionou esse mês não funciona mais no mês que vem. Exatamente. Então essa agilidade é muito importante, né? Então, assim, o mercado, de forma geral, não só na contabilidade, que também tem, eu converso com contadores aí todo dia, muitos estão, sim, decepcionados, porque, ou contratou alguém autônomo, de forma autônoma, né? Ou contratou uma agência que não tem processos, ou que não é segmentada, e que não deu certo e tal, e o mercado acaba se queimando por isso. Eu não falo só da área contábil, porque eu sou empresário, tenho muitos amigos empresários, e, tem amigo, né? Porque nós somos agência segmentada. A gente não pega outro segmento de jeito nenhum, porque nós precisamos focar. E aí eles falam, não dá pra pegar? Ou não conhece uma agência pra indicar? Eu falo, cara, não conheço. Por quê? Porque realmente é muito difícil. É muito difícil. E eu não conheço uma agência que eu posso indicar e ficar tranquilo com a minha indicação. Exato. A gente não indica. Então, a gente, né, tem que tomar muito cuidado na contratação de uma agência. Não adianta contratar uma agência qualquer, você não sabe nada, na hora da venda é tudo muito lindo, né? E na hora da entrega, eles não entregam. Isso tudo tem a ver com o processo. E essa preocupação, até que o Thiago falou sobre os leads, né? Faz parte do nosso processo de trabalho, de desenvolvimento, que é se importar se o lead tá fechando ou não. E não só se importar em entregar. E a gente entende que muitas agências entregam eu entrego aqui, a venda é com você se vira. Não, a gente se importa com... Chegou pra você, tá dando certo, porque o que importa? O cliente, ele vai continuar com a gente se a gente trouxer resultado. Sim. Não adianta nada a gente pegar um cliente, fica 6 meses, 1 ano, sai. Aí o cliente, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, né? A gente precisa manter esse cliente com a gente. O LTV é essencial, Exato. né? E falando um pouco mais, né, sobre isso, aqui a gente acompanha, né? Toda semana, por exemplo, a gente... envia uma mensagem, a gente levanta a quantidade de leads que o cliente recebeu, e a gente envia a mensagem, olha, você recebeu esses leads, como que tá a abordagem? Falou com todos ou não? Se não fala, muitos clientes não falam, não abordam, isso é um problema. Mas a gente identifica ali, ninguém tá respondendo. Então manda um print aí da conversa. A gente até brinca, né, que tem contador que fala, tem que ficar provando. Não é provando, né? A gente quer ajudar. A gente quer entender como que está essa abordagem, né? Porque a gente tem um time comercial aqui também, a gente entende, se a gente vê que a abordagem não está sendo, a gente passa para o nosso gestor de comercial aqui, inclusive a gente entrega, né, essas dicas, né, ou uma nova mensagem de abordagem. A gente, para de abordar desse jeito, vamos tentar desse jeito agora. Então, assim, realmente a gente dá um suporte comercial. Então, a nossa preocupação é em fazer com que ele conquiste novos clientes. E processo bem definido é eficiência, né? No time, na entrega. E as pessoas sentem, né? Quando a agência ela tem processo, igual o Thiago falou, toda segunda-feira a gente manda uma mensagem para o contador, pergunta como tá os leads, né? A gente tem todo o nosso processo de setup, então a gente tem uma reunião de onboard, tem uma reunião com todo o time estratégico só para aquele cliente, né? Depois a gente vai para a nossa gestão de tarefa, lança tudo lá e monitora, né? Então muitas agências não têm isso. Sim. Estando sempre um passo à frente, né? Por Exatamente, exemplo, do problema, né? Hoje é dia 28 de novembro. Nessa semana que vai entrar agora, a gente já começa a escrever todo o conteúdo de janeiro. Exatamente. Então, antes de que o contador saia de férias, ele já vai ter acesso a todo o conteúdo que vai ser falado em janeiro. Então, assim, é um alívio pro contador, porque ele não vai precisar se preocupar com isso. Só que a participação dele é muito importante, né, Nath? Exato. A participação do contador, que o Thiago falou, muitas vezes a gente pergunta, o contador não responde. A gente já vai aliviar bastante ali da carga do contador. Mas a gente precisa da participação dele, porque querendo ou não é a empresa dele, né? É o escritório dele. Então, acho que isso no processo faz toda a diferença. A participação do contador é muito importante para nós, né? É muito claro, né? Hoje, para nós, a gente, quando entra um cliente que a gente vê que ele é mais dinâmico para responder, mais dinâmico para gravar os vídeos que a gente pede,
esses são os que acabam tendo um resultado até no primeiro Melhor. mês de trabalho, né? Exatamente. Exatamente. O contador que mais se envolve com a gente, mais tem resultado. Mais tem resultado. Mais tem resultado mais Mais rápido. Exato. E os que demoram um pouquinho mais, a gente sente uma dificuldade. Por quê? A gente quer ajudar, mas a gente precisa da colaboração ali também, né? Sim, A sim, gente tenta dar resultado com as ferramentas que tem, mas às vezes não é o suficiente para trazer resultado rápido. Né? Exato. sim. E uma das coisas falando de processos também é o retrabalho. Né? Se a gente não tem processo bem definido, a gente vai ter retrabalho. Sim. Isso. Né? Então a gente vai ter retrabalho com conteúdo. Se a gente não faz uma estratégia para aquele cliente, não vai dar certo. Daqui a um mês a gente vai ter que fazer tudo de novo. Isso é perder tempo, é perder dinheiro nosso, do cliente. Né? Então, o processo bem definido, a gente evita 95% de retrabalho. Né? Já faz tudo certo, de acordo com a estratégia do cliente, e a gente vai evitar isso. Então, isso melhora a experiência nossa como agência, né? Uhum. A qualidade, a eficiência, e melhora a entrega para o cliente. Com certeza. Né? E até dentro desses processos, um diferencial, desde né, de quando a gente entrou aqui, enfim, comecei a conhecer todos os processos do meu marketing contábil, a gente tem plataformas específicas onde o cliente vai ter acesso, lá ele aprova os conteúdos, lá ele aprova, isso não gostei desse tema, não é um tema que eu quero falar esse mês. Ele fala lá, olha, não é isso aqui que eu quero falar, troca, a gente altera, manda pra ele. Então, assim, ter essa plataforma, o cliente ter essa facilidade, né, Nath, dentro do processo, é fácil pra ele, fácil pra nós. Então, Com certeza. tudo que a gente otimiza, a gente consegue melhorar e Sim. entregar mais rápido, né? Sim. Sim. E falando de processos ainda, né? O processo ele tem que ser fácil para todo mundo, Sim. né? Então, a gente nunca pode pensar de forma individual, isso é mais fácil para mim, né? Um exemplo, eu trabalhava em uma agência, o cliente sempre pedia algumas artes para enviar e sempre demorava de 10 a 15 minutos para achar aquela arte. Aí eu falo, gente, onde que tá essa arte, né? Então eu fui descobrir que o problema era que o designer não queria nomear a arte porque ele ia demorar 1 minuto, né? Então ele estava pensando no processo dele, mas só que lá na frente era 15 minutos procurando. Então 15 minutos, a gente perde dinheiro. Custa, né? Custa. Então a gente tem que sempre desenhar o processo pensando que vai ser fácil para todo mundo. E isso impacta na entrega que a gente faz. E é o que a gente mais se preocupa aqui. E falando de processo, assim, dessa forma, a gente tem que entender também que tudo vai precisar ser otimizado e vai ser mudado. Exato. É como eu falei, às vezes uma coisa que funcionou para um mês, não funciona para o outro. E conforme a necessidade, a gente precisa ter essa abertura para mudar. Então a gente está constantemente aqui mudando os processos. Constantemente, funciona assim, não tá... Nath, eu acho que isso aqui não tá funcionando muito bem, a gente precisa ser mais... Porque o nosso foco principal é otimizar e trazer resultado para o cliente. Então, se a gente consegue otimizar os processos aqui dentro, a gente consegue entregar um resultado mais rápido também. Então, essa é a diferença e a preocupação de uma agência que é segmentada. De uma agência que é preocupada. Porque a gente sabe as demandas que vem. Numa agência que não é segmentada, você não sabe o tipo de demanda. Cada dia é uma surpresa diferente, cada dia é algo diferente. Exatamente. E essas surpresas tomam tempo, e tempo é dinheiro. É dinheiro, exatamente. E se o Thiago me permite, eu quero abrir aqui para dar uma dica para os contadores, né, trazendo essa questão de processo para o escritório. Né? A gente sente que alguns escritórios não têm processo nenhum. Né? Então não tem um processo comercial, quando entra algum cliente, eles ficam perdidos. Né? Então, uma dica para o contador: mapeie todos os processos, lista todo. Como que eu faço isso? Começa listando todos os serviços que você tem. Né? Quais são as tarefas dentro daquele serviço para você entregar? Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Né? Faz uma planilha de precificação. Né? Coloca na ponta do lápis, senão o seu escritório não vai ter lucro nenhum. Esse serviço está dando lucro? Né? Quantas pessoas demandam para isso? Então, cria esse fluxo de trabalho, cria essa planilha, faz precificação, entenda quais serviços você entrega, o que gera mais lucro, né? Cria um fluxo de trabalho em cima disso para você entender qual vai ser sua próxima contratação. Sem isso, você não vai saber. Sim. Né? Você pode falar, nossa, tô sempre cheio, tá sempre corrido. Tá, mas tá corrido por quê? Eu sempre falo para os meninos, né? Quando o pessoal fala, tá muito corrido, tô cheio de coisa. Então vamos sentar e entender. nomes. Por quê? Dê nomes. Por quê, né? A gente vai otimizar. Sim. Né? A gente vai tentar entender o porquê. Então traz isso para o contexto do escritório, é extremamente importante.
Se você é sozinho, tem vários contadores que trabalham sozinho hoje, né? Sim. Mas também tem que ter processo de entrega, né? Porque a gente vê muitos escritórios que estão totalmente perdidos em relação a isso, né? Então acaba não tendo uma entrega eficiente. E o seu cliente vai sentir isso. Principalmente dentro da contabilidade. Isso vai impactar ali, o cliente vai continuar com você ou não. Sim. Às vezes você acha que pegar muito mais cliente, ter mais clientes para ganhar muito mais, mas às vezes você tá perdendo dinheiro com tanto de falta de processo que tem. Exatamente. Né? Então o processo nunca é perder tempo. Parece não é muito trabalhoso, né, na verdade. É trabalhoso. Mas só que você desenha aquele processo, você pode ficar tranquilo que as coisas vão começar a acontecer, né? E como eu falei, né, o escritório de contabilidade também não é um negócio simples, né? Como uma agência. Existe muito processo. Ele cuida de uma empresa, ele cuida de diversos funcionários, ele cuida de centenas de notas. E assim, realmente é muito trabalhoso. E se não tem processo, não tem como crescer. Você cuida de 10, 20, 30 empresas sem processo? Cuida. Mas você não vai cuidar de 300 empresas sem processo. Exatamente. Então, se você quer crescer... Você vira o gargalo, né? Vira o gargalo da empresa, não cresce porque não consegue delegar, né? Isso é importante. É importante delegar. E às vezes a gente vê muitos contadores com muitas mãos, assim, mas eu mesmo quero fazer, mas eu gosto do jeito que eu faço, ninguém vai entender. Cara, na reunião que a gente tem com o cliente, a gente gosta e a gente precisa ouvir o que o contador gosta. Precisa ouvir o que o contador quer. Eu falo principalmente da parte de copy, enfim, de escrita. Eu gosto muito de ouvir aquilo que o cliente fala, a voz do cliente. Eu quero falar nessa voz, eu quero impactar esse tipo. E aí o que eu gosto bastante é de olhar para essa persona, desenvolver essa persona do cliente, para na hora de comunicar eu entender qual é o tom de voz que eu vou usar nas redes sociais, porque isso vai refletir o que é a empresa daquele cliente. O escritório de contabilidade tal, o escritório de contabilidade X gosta de falar dessa forma, ele gosta de impactar dessa forma. A gente não vai mudar o formato de falar, a gente quer encontrar a essência do contador. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais humano for, mais a gente conecta, né? Então a gente precisa elevar o nível de consciência do nosso público falando na língua dele. Exatamente. Por isso que não adianta a gente, muitas vezes os contadores têm medo sim de, vou delegar porque eu vou delegar, mas eu não sei como, vai ficar muito técnico, não vai ficar legal, vai perder minha identidade, vai perder minha forma. Muito pelo contrário, é ali que a gente vai formar a identidade do cliente, é ali que a gente vai formar a identidade desse contador para gerar uma conexão. É ali que a gente vai elevar o nível de consciência do cliente, da audiência, do seguidor, para nutrir ele e trazer para que ele seja, né, um cliente realmente, para que ele feche o serviço, para que ele esteja ali por muito tempo com o contador, né? Sim. E delegar, né, é outra coisa que envolve processo, né? Sim. Você desenha um processo, você coloca... Vou dar um exemplo claro que a gente usa aqui. A gente tem um sistema de gestão, a gente coloca um vídeo ali de como a gente quer que aquela tarefa seja feita. Sim. Qualquer pessoa que entrar no time vai assistir o treinamento e vai fazer do jeito que a gente faz, né? Então a gente não vai abrir mão da qualidade que a gente faz, a pessoa vai saber fazer, né? Então... Por isso que o processo é extremamente importante, né? Com certeza. E uma dica que eu dou para todos os contadores: desenhe os processos, né? Desenhe os processos. E escolha empresas para ser parceiros que tenham processo. Exatamente. Né? Porque se a gente só escolher, porque indicou, porque é o mais barato, ou porque é o mais em conta, é porque cabe no bolso. Às vezes o que cabe no bolso vai ser prejuízo depois. Os contadores sabem disso mais do que a gente, muito mais. Exato. Então é escolher empresas parceiras, e não falo nem só de agência de marketing, mas escolher empresas parceiras que tenham processo. Sim. Legal. Voltando aí um pouco a pauta do nosso podcast, o tema do nosso podcast, por que o contador precisa de uma agência, né? Isso é né? Por que nós estamos lançando o primeiro podcast nosso com esse tema? Porque realmente ainda existem contadores que não conseguem enxergar a necessidade, né? E eu quero colocar aqui alguns pontos, né? Que é até engraçado. Eu falo com alguns clientes, tem contador que chega aqui, né? Tem empresa de contabilidade que chega aqui que já tem 300, 500 empresas, mas eles não querem clientes. O que eles querem? Eles querem se posicionar. Então, tem empresas de contabilidade que procuram uma agência
para aumentar a carteira de clientes, que é muito eficiente, que funciona, conforme nós estamos falando aqui. Na verdade, a gente falou aqui mais relacionado a posicionamento para aumentar mesmo a carteira de clientes, né? Mas tem muito escritório de contabilidade que entra para poder se posicionar, né? O cara, ele tem lá, né? O contador, ele tem, sei lá, 300, 500 clientes, está na cidade tal, mas nunca trabalhou nas redes sociais. As empresas conhecem, mas a nova geração não conhece ele, né? O novo público não conhece. Então, posicionamento na rede social vai fazer com que ele já tenha fama, ele já tem muitos anos de mercado, ele já está ali, mas ele não está passando todo o diferencial que ele tem. E como que ele vai passar o diferencial que ele tem? Como que ele vai mostrar, né? O porquê que ele está ali tantos anos? O porquê que ele deu certo, né? Porque ele faz, se deu certo, é porque ele está fazendo de uma forma diferente. E o nosso papel aqui, para esse tipo de história de contabilidade que chega, é ajudar, muitas vezes até ajudar ele a identificar o porquê que ele teve aquele sucesso todo. Encontrar o diferencial, né? Que a gente sempre fala. Qual que é o seu diferencial? Atendimento personalizado. Cara, isso é o mínimo. Atendimento humanizado. Esse é o mínimo quando você contrata um serviço. Tem que identificar o seu diferencial, né? Sim, e às vezes ele nem sabe, né? Exato. Assim, não que não sabe, né? Mas não tem isso claro, né? Claro, né? Não tem isso claro para poder expor. Então a gente provoca com perguntas, o briefing tem muitas perguntas, aí na reunião de onboard a gente provoca, qual que é o seu diferencial? É isso? Não. Qual que é a dor que você resolve? É essa? Não, mas calma aí, vamos mais a fundo, até chegar, né, a entender realmente qual que é o diferencial, por que ele está tendo sucesso, e posicionar isso nas redes sociais e aumentar, né, porque ele já tem um posicionamento, como eu posso dizer, de network, porque a contabilidade sempre cresceu através de indicação, que é o network, né? E aí a gente ajuda ele a se posicionar para ter um crescimento e um posicionamento, né, no mercado de forma digital, digamos assim. Às vezes, acontece muito, eles até têm um diferencial, mas eles não sabem que isso é um diferencial de forma clara, né? Então, na nossa reunião de onboard, a gente pressiona bastante eles. Muito. Não, mas qual que é a sua entrega? Qual que é o seu diferencial? Aí ele pensa, é isso meu diferencial. Né? Então, isso é uma outra dica. Começa a pensar quais são, né, os seus diferenciais, quais são. Pensa bem a fundo, né? O que a gente entrega, o que o seu escritório entrega de diferente de outros que não entregam, né? Então, assim, né, respondendo a pergunta de forma clara, por que um escritório de contabilidade, um contador precisa de uma agência? Para crescer, se ele precisa crescer, ou para se posicionar e até manter, assim, os clientes, né? Porque o que acontece? A gente tem cliente que quer se posicionar para poder mostrar um pouco mais do trabalho dele ali, né? E às vezes esse cliente novo, esse cliente que tá querendo se posicionar, tem uma empresa, tem um escritório de contabilidade lá de 30 anos de experiência e tem um novo escritório de 5 anos de experiência. O escritório de 30 anos de experiência na contabilidade vai entregar um trabalho muito mais completo do que essa galera nova. Mas a galera nova se posiciona muito melhor do que o escritório de 30 anos. Quem que vai mostrando isso, né? Quem que vai aparecer primeiro? Se você tem, né? Se você tem todo esse potencial, um escritório grande que tem todo esse potencial, se ele não mostrar para a nova geração, aquele menor que nem tem todo aquele potencial vai mostrar e vai destacar. Então, assim, qualquer um precisa, né? Os dois precisam. Os dois precisam. E é engraçado, porque, né, a gente pega escritório pequeno, lógico, né, que está começando a crescer, e aí, né, uma das perguntas que a gente faz no levantamento de requisito ali, quando chega um lead para a gente oferecer o nosso serviço, o porquê que você quer, né? Qual que é o seu objetivo com marketing digital? E aí alguns falam meio que óbvio para nós, né? Conquistar clientes, né? E aí o pequeno fala, eu falo, não, mas tem cara que não quer, né? E né, chega a ser meio que engraçado ali, mas realmente tem e é muito importante, tem que se posicionar, porque senão vai perder mercado, não tem jeito. Aí uma outra coisa muito importante também é que né, muitos contadores não acreditam no marketing, porque sempre foi, até hoje né, a forma de captação mais relevante, digamos assim, né? Muitos escritórios acreditam nisso,
que é a indicação. Funciona, lógico. A indicação é o bem mais precioso que tem, né? Porque quando você recebe uma indicação, já é meio caminho andado. Porque o contador, Ele ele... precisa nem saber de venda. Isso, porque foi um empresário que indicou pro outro. Sim. Né? E normalmente, Pesa muito mais, né? ninguém indica algo que Não tá funcionando. que não está funcionando, que é ruim. Então, a indicação é a melhor, né? É a melhor forma. Mas também não dá para depender só disso, porque muitas vezes não é suficiente. Na verdade, eu nunca vi sendo o suficiente. Né? Eu converso com contadores aí com muita frequência e, né, a pergunta que eu faço, né? Você recebe indicação, recebe, fecha, cliente por indicação, fecha. Mas e a quantidade que sai? Ou ele está estabilizado, porque sai um, entra outro, uma empresa fecha, né? Ou a empresa fale por algum motivo, né? Sim. E aí entra uma indicação ou outra. Ou ele está estabilizado, né? Porque perde um, ou ele está caindo, porque a indicação não é suficiente. Qual que é a outra opção? O marketing digital vai fazer com que você impulsiona isso, né? Impulsiona esse crescimento. Então, é essencial. Como que o marketing vai trazer cliente, né, para o contador? Existem várias formas. A gente falou um pouco aqui de posicionamento, que é muito importante, né? Você cria conteúdo para rede social. Vamos falar de rede social primeiro, né? A gente cria conteúdo para rede social, conteúdo que engaja, conteúdo que resolve uma dor, e aquela pessoa se conecta, e a partir do momento que ela sentir a necessidade, ela vai fazer contato com o contador, que está ali falando para ela, que está resolvendo aquele assunto. Eu mesmo sou consumidor de rede social, né? Eu sigo pessoas ali, já comprei livro, porque, né, recebi indicação de alguém ali falando, de alguém que eu já sigo, e falou daquele livro, se aquele cara que eu sigo, admiro, falou disso, eu vou comprar, né? Já fechei até, né, médico, né? Fechei consulta com médico, porque, toda hora tá falando ali, um nutricionista, toda hora tá falando daquele assunto que eu gosto, aquilo que eu acho interessante e tal, e aí, seria legal ver quanto custa a consulta, fechei uma consulta online. Então, assim, a rede social vende a partir do momento que conecta, a partir do momento que aquele cara resolve uma dor. Então, realmente funciona. Através das redes sociais é assim. E através de tráfego pago, tratando de Google, né, Matheus? Matheus depois pode falar um pouco mais, mas o Google é quando a pessoa já tem intenção de compra. Exato. É essencial pro contador que quer começar investindo um pouco menos, né? Não tem tanta grana para chegar investindo. O Google Ads, ele é essencial. Porque você vai aparecer para a pessoa que está pesquisando exatamente aquilo que você oferece, que o contador oferece, né? Então, por exemplo, pega ali um empreendedor que está precisando de um escritório de contabilidade, ou um MEI que quer abrir CNPJ. O cara vai pesquisar no Google e vai aparecer ali o contador que precisa, que está anunciando. Então, o Google ele é extremamente eficiente para isso. Só que aí o que acontece? Criar uma campanha no Google Ads ela é muito complexa. É difícil o contador pegar ali um vídeo no YouTube e querer fazer por conta. Eu considero extremamente difícil, claro, é possível, tudo é possível. Mas é bem complicado fazer uma campanha assertiva. Tá aí também uma importância de ir atrás de um profissional que entenda disso. Entenda como você pode aparecer para pessoa que tem mais possibilidade de fechar um serviço. Né? Então, isso aí também o Google Ads funciona muito. A gente faz para todos os nossos clientes, praticamente. Porém, tem que fazer bem feito, né? É porque já existe um volume de busca, né? Então, se você pesquisar lá, várias plataformas mostram, inclusive o Google. Então, já existe uma quantidade de pessoa que busca escritório de contabilidade. Exato. Né? Sim. Uma quantidade de pessoa que busca abertura de empresa. Então, as pessoas estão buscando. Se as pessoas estão buscando e você não está aparecendo... Você tá perdendo. Você está perdendo. Exato. Alguém está aparecendo anunciando, ali, alguém está fazendo. Né, como a gente está falando, o Google é uma intenção de busca. Se a pessoa está buscando, ela já está até mais preparada. É muito legal falar, né? Existem dois tipos de tráfego, né? Tráfego para Google, né? Outros também, né? Mas a gente usa mais Google e Meta. Mas para Google, pesquisa do Google, onde a pessoa tem a intenção, ela já está, o contador dela pisou na bola, ela não conhece mais nenhum, ou, sei lá, ela vai lá e pesquisa no Google. História de contabilidade. Né? Ou ele quer abrir uma nova empresa, abertura de empresa. Então ela já precisa daquilo, ela tem a intenção. A rede social, a gente precisa despertar um interesse. Né? Então é diferente a forma de aquisição. Então, na rede social a gente vai criar conteúdo, como eu falei agora há pouco, a gente cria conteúdo relevante, e aí
Por exemplo, eu tô seguindo lá um contador que toda hora tá falando de reforma tributária, o assunto, né, pauta quente. Reforma tributária, pô, se preocupa com a reforma tributária, porque simples vai ser mais difícil para simples e tal, né? Eu não sei muito bem, mas existe algumas coisas ali. Se meu contador não tá me falando e aquele contador da rede social tá falando, já vai me acender um alerta. Pô, por que meu contador não tá falando? Exato. Né? Sim. Devo me preocupar ou não devo me preocupar? Isso é até um assunto que pode ser um gancho muito importante. Tipo assim, se o seu contador não está falando sobre isso, eu vou falar, sabe? E aí você já pega a pessoa. Por isso que esse foi um exemplo ótimo que você deu. Porque quando a gente fala de rede social, conteúdos para redes sociais, a gente precisa despertar esse interesse. Então a gente precisa bater nesses assuntos, a gente precisa ser quente e usar esses gatilhos mesmo, porque é aí que a gente vai conseguir, de certa forma, trazer essa pessoa, o olhar dessa pessoa para nós. Porque senão a gente passa despercebido. Sim, né? Sim, exatamente. Pauta, né? Pauta quente, que a gente está falando aí, né? Que a gente usa muito para conteúdo dos clientes, né? E é assim que ele toma uma decisão de compra, né? Através de uma intenção já, que ele já tem na cabeça que ele precisa, né? Que ele vai trocar de contador ou que ele quer abrir uma nova empresa. Ou através do momento que ele está vendo aquela pessoa que está tocando numa ferida, tocando numa dor ali, que ele nem ou ele não sabia que tem, ou pode ter, né? E ele precisa se prevenir. E se o contador dele não está falando, ele vai olhar para aquele contador que tem mais conhecimento, que está mais atual, que está mais na frente. Então, assim, duas formas de aquisição, as duas funcionam muito bem, as duas são indispensáveis para quem Com certeza. quer, né, um crescimento. Como você estava falando, depender de indicação cara, muito difícil, porque você não tem previsibilidade de receita, de cliente entrando, não tem nada. Depende da sorte do mês que vem um contador te indicar, chegar o cliente e fechar, né? Então é bem complicado. Tem que ter uma aquisição ativa na internet, senão fica muito complicado crescer de maneira constante, né? Eu ouvi uma frase esses dias num podcast que a internet é uma rua movimentada, né? E você tem que estar nessa rua. Sim. Né? Então é através do tráfego pago, é no Google, é no Meta. Tem que chamar atenção, né? Exato. Uma movimentada, a pessoa que tá com uma roupa diferente é a que vai chamar É o que vai chamar atenção. Exato. Então, você tem que estar nessa rua, através do tráfego, através das redes sociais, site. Por isso que o marketing é tão importante. Né, pra você se posicionar no meio da rua. Pra você se posicionar no meio da onde tem muita gente precisando de você. Exato. Se você faz o mesmo que os outros fazem, você não vai chamar atenção. Vai passar desapercebido. O marketing é isso. Por exemplo, você vai abrir uma loja de tênis. E aí você vai escolher onde que você vai montar, alugar o lugar e tal. Montar no bairro lá que você mora e montar no shopping, por exemplo, o preço é totalmente diferente. Mas no shopping tem tráfego de pessoas. Tem pessoas entrando na sua loja, saindo. Tem muito mais tráfego. Então as pessoas desde sempre pagam para ter tráfego. Antes mesmo da internet existir, a galera investe em tráfego. Que onde que as pessoas vão ver minha marca, vai ter movimentação, né? Então, é super importante esse investimento. Exato. E é mais caro, igual esse exemplo que você deu, é mais caro do que abrir uma loja no bairro? Com certeza. Mas qual que vai ser o seu lucro? Exato, isso, né? Exato. Dá pra trazer isso no contexto. Sim. Né? Eu quero a maioria das pessoas querem investir muito pouco em tráfego. Eu quero investir R$5. Tudo bem, mas vai ser uma loja de bairro. Exato. Né? Bom exemplo. Então é isso, o contador precisa de uma agência para crescer, para se posicionar, né? E para não perder mercado, né? Como posicionamento, você não perde mercado para aqueles que já têm uma boa carteira de clientes. Então a gente tem aí muitos motivos, né? O contador contratar uma agência que realmente tem condição de atender de uma forma eficiente, isso é muito importante, a gente falou um pouquinho aqui. E eu quero finalizar aqui esse podcast pedindo para cada um de vocês fale em uma frase, né, o porquê que o contador precisa de uma agência. Vamos lá, pode começar aí. Uma agência? Cara, porque principalmente ele não tem tempo de tocar o marketing dele de uma forma boa, com qualidade. Ele até consegue ali fazer um trabalho ou outro, fazer um vídeo ou outro, super fácil, ele consegue, mas com qualidade, ele não vai ter tempo pra conseguir fazer isso. Cara, eu lembrei de uma frase agora de um filme, que é do Alice no País das Maravilhas, que fala, que daí tem a parte do gato que ele fala assim, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E assim, por que o contador ele precisa de uma agência de contabilidade? O contador que precisa de uma agência de contabilidade é o contador que sabe para onde quer ir.
Porque o contador que não sabe para onde quer ir, fazer marketing ou não fazer marketing com uma agência genérica, ou não fazer nada, ou fazer qualquer coisa serve. Agora, para o contador que sabe, que quer crescer, que quer escalar a sua empresa, que quer desenvolver, que quer não fazer mais do mesmo, aí é para esse contador que eu indico, que eu falo, olha, cara, investe em agência de contabilidade. Agora, se é um contador que não acredita, eu não sei para onde eu vou. Então, não perde tempo, não perde dinheiro, gasta com outra coisa, investe em outra coisa. Porque, assim, contadores que querem crescer precisam de um marketing bem estruturado, precisam de um marketing estratégico. Mas aqueles contadores que sabem para onde quer ir. Acho que seria basicamente isso. E o marketing, ele é um investimento. Enquanto as pessoas não pararem de olhar isso como um custo, ela não vai crescer. Então, se a pessoa sabe para onde vai, para onde quer chegar, né, contrate uma agência de marketing, uma agência de marketing estratégica, o principal disso, que entenda as necessidades, né? Então, se você quer crescimento, se você quer lucro, se você quer ganhar dinheiro, você precisa investir em marketing, né? Hoje o mundo respira marketing. Se você não está dentro da internet, se você não tem alguém estrategicamente que vá te posicionar, você vai ficar para trás. Daqui 5, 10 anos, talvez você nem exista mais, né? Então, o marketing é extremamente importante por conta disso, né? Hoje o mundo respira isso e ou você faz ou você vai ficar para trás. E logo você talvez nem exista mais, né? Com certeza. É isso. Então é isso. Resumindo, se você quer crescer ou se você não quer perder clientes ou se você quer manter-se no mercado, você precisa de uma agência de marketing para não perder mercado. Aproveito aqui para pedir para vocês nos seguirem aqui no YouTube, nas redes sociais também, é só pesquisar lá Meu Marketing Contábil, a gente já vai aparecer em primeiro. Ativa o sininho para receber novas notificações, que a gente vai começar a gravar esse podcast com bastante frequência, sempre conteúdo com pauta interessante para contadores. E é isso. Muito obrigado pela audiência.